O ex-presidente Lula foi condenado na Lava Jato no caso do Triplex. É a primeira vez desde a promulgação da Constituição de 88 que um ex-presidente é condenado criminalmente. A decisão do juiz federal Sérgio Moro foi publicada hoje e não determina a prisão imediata do petista. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação é pelo processo que envolve o caso da compra de um apartamento triplex no Guarujá, no litoral paulista. A sentença do juiz Sérgio Moro é a primeira contra o petista no âmbito da Lava Jato. Além disso, é a primeira vez que um ex-presidente é condenado criminalmente no Brasil. Mas mesmo condenado, Lula não deve ser preso ainda. É que, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele só deve começar a cumprir a pena se a segunda instância legitimar a decisão de Sérgio Moro. E se essa confirmação na segunda instância não acontecer antes da eleição de outubro de 2018, o petista não poderá ser enquadrado na lei da ficha limpa e poderá, sim, ser candidato. Na ação, Lula é acusado de receber 3 milhões e 700 mil reais de propina da empreiteira OAS. O dinheiro seria fruto de contratos fraudulentos da construtora com a Petrobras. E, de acordo com a acusação, o montante corresponde ao valor do apartamento que teria sido dado ao ex-presidente, a reformas feitas pela construtora nesse imóvel e ao transporte e armazenamento do acervo pessoal de Lula quando deixou a presidência da República. Bom, aqui dentro do estúdio estou recebendo dois convidados hoje. Marcelo Martins, muito obrigado, Marcelo, pela companhia outra vez com a gente. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, telespectadores. Também estou recebendo o juiz de direito, Marcos Pagan. Muito obrigado, Marcos, pela companhia aqui dentro também. Eu que agradeço, Hélio. Boa noite, doutor Marcelo. Um prazer estar aqui. A gente quer começar falando sobre esse caso, Pagan, a respeito da condenação do ex-presidente Lula, 9 anos e meio, e a não decretação de uma prisão imediata. O juiz Sérgio Moro, inclusive, disse que, por prudência, ele preferiu não decretar a prisão. Poderia ter feito isso? Poderia, inclusive o tópico que menciona, que expõe a fundamentação a respeito da decretação da prisão preventiva e das circunstâncias que a justificariam, praticamente já seria um decreto de prisão, porque ele acabou fundamentando e com base em elementos de prova que são constantes dos autos, que haveria sim uma motivação para isso. Mas ele preferiu fazer prevalecer o princípio da presunção de inocência e, vamos dizer assim, deixar essa questão para o segundo grau, para a superior instância, porque ele sabe que vai ter recurso. Então, eu acho que ele foi prudente. A sentença ganhou em credibilidade em relação a isso, justamente porque há um questionamento quanto à parcialidade dele, a meu ver, de forma equivocada. Sim. Falando justamente sobre a parcialidade, suposta parcialidade do juiz, os defensores, os aliados do ex-presidente Lula, dizem que a condenação é uma comprovação da perseguição política contra o ex-presidente, querendo dizer o seguinte: não há razões legais para uma condenação como essa. Para chegar a um ponto de uma condenação, imagino eu que o juízo tenha observado muita coisa para não tomar decisões precipitadas. Essa alegação de parcialidade, ela tem um aspecto retórico, ela é natural, comum, sim, inclusive no âmbito judiciário, mas o que se observou foi uma sentença extremamente técnica e muito bem fundamentada. Não apenas fundamentada, mas também fazendo uma associação com provas específicas e relacionadas ao caso. Então, embora isso seja natural que tenha esse argumento, e aqui não falo como um colega, um integrante do Poder Judiciário, analisando tecnicamente de uma forma isenta, a sentença menciona diversos elementos de prova. Então, dizer que é uma perseguição política acaba sendo mais efetivamente um argumento mais político do que propriamente técnico-jurídico. Como é que se chega à decretação de 9 anos e meio de prisão? O juiz considera, na primeira fase de aplicação da pena, algumas circunstâncias, as chamadas circunstâncias judiciais. Ali também, de uma forma bastante fundamentada e associada a elementos que também constam dos autos, a sentença mencionou que era necessário, com o que eu também concordo, elevar um pouquinho a pena. E ele partiu de um patamar, não do patamar mínimo, elevou um pouco
e aí considerou a soma das penas, né? Porque não foi apenas um crime, corrupção junto com lavagem com lavagem de dinheiro, e com isso acabou dando uma soma que se deu superior a 8 anos. Isso também está muito bem fundamentado, evidentemente que cabe aí um recurso e eventualmente pode haver uma redução, mas a verdade é que a lei penal estabelece que quando superior a 8 anos, o regime inicial obrigatoriamente deve ser fechado. Então foi essa conjunção de uma fixação da pena um pouco acima do mínimo, mas fundamentadamente, inclusive considerando na segunda fase atenuantes e na terceira a inexistência de causas de aumento e diminuição, isso está muito claro também nos tópicos respectivos, e ao depois, com a soma das penas por conta do concurso material, isso também está estabelecido no artigo 69 do Código Penal, chegou-se a 9 anos e 6 meses, e aí obrigatoriamente não havia outra situação, a determinação do regime inicial fechado. Sim. Para a gente fechar aqui, Pagan, a segunda instância, quando houver o recurso, Sim. que haverá certamente, a segunda instância pode vir, inclusive, a derrubar essa sentença, se for o caso. Não tenha dúvida. Isso faz parte do procedimento. Todas as questões vão ser novamente analisadas pela superior instância, no caso, o Tribunal Regional Federal, e, neste caso, eles podem até mesmo acolher alguma alegação de nulidade, porque são várias, né? Então, essa alegação de nulidade, uma falha no processo, pode ser acolhida e determinar, inclusive, a anulação do processo e a necessidade de retomada do processo. É uma das possibilidades. Além disso, se isso for superado, é possível que uma nova análise aí por um órgão colegiado, vários juízes analisando a mesma questão, isso seja feito e o próprio mérito seja modificado, ou seja, pode ser decretado inclusive uma absolvição. Então, são caminhos processuais que podem se estabelecer, mas é preciso que também se esclareça, Hélio, que o processo ainda tem diversas outras intercorrências, embargos de declaração, outros recursos, então ainda há um longo caminho até que seja definida a questão do ex-presidente Lula. Claro. E olha, a gente fala um pouco mais sobre esse assunto agora, mas analisando de uma forma mais da política, conversando com Afonso Pola, analista político. Pola, obrigado pela sua colaboração com a gente aqui no Jornal do Novo Tempo. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite a vocês, telespectadores, componentes aí da bancada do jornal de vocês. Ô, Pola, não chega a ser uma surpresa a condenação do ex-presidente Lula, já era esperado isso pelo próprio partido, pelo próprio PT, mas chega no momento que acaba sendo importante porque, com vistas a 2018, não podemos esquecer que Lula, apesar de todos os problemas envolvendo o nome dele, é o nome que tem 30% de apreciação das possibilidades de voto para 2018. Então, essa condenação acaba, de certa forma, manchando um pouco a possível campanha para 2018. Em primeiro lugar, você na abertura do jornal estava falando que foi um dia que aconteceram muitas coisas e essas outras coisas acabaram ficando em plano em função da notícia da condenação do Lula, né? Nós vivemos num país que, assim, um país que produz muitos fatos, às vezes vários fatos no mesmo dia, e eles vão se interpondo, né? Obviamente que a condenação do Lula é uma notícia que chama muita atenção, e a partir do momento que foi dada a sentença, isso virou a pauta prioritária de todos os meios de comunicação. Eu acho ainda muito cedo para a gente fazer uma análise de como que isso vai repercutir na intenção de voto do eleitorado. E lembrando sempre, nós estamos falando de pesquisas que estão acontecendo há mais de um ano antes do processo eleitoral. E pesquisa ela é sempre um dado muito instantâneo de um determinado momento. A condenação pode fazer causar um prejuízo à imagem do ex-presidente e ele ter uma queda nas pesquisas, mas pode também causar um efeito contrário na medida em que o Lula parece que ele tem consolidado aí o apoio de um percentual significativo da sociedade brasileira, né? Em segundo lugar, a partir de agora, existe também todo um processo da defesa de tentar mostrar e confirmar a tese que vem sendo desenvolvida há muito tempo, de que houve um julgamento mais político do que técnico. Eu, particularmente, fiz uma primeira leitura da sentença do juiz e, em grande medida, a decisão dele está pautada no depoimento do Léo Pinheiro, né? Ou seja, esse é o elemento fundamental que permite ao juiz fazer a condenação. Existe o recurso em segunda instância,
e aí, obviamente, se ele tiver uma condenação em segunda instância, aí ele tem efetivamente a candidatura dele impedida em função da ficha limpa, né? Mas nós temos ainda um caminho muito longo a se percorrer nessa questão, lembrando sempre o seguinte, o colegiado, ou seja, a Justiça Federal da região onde que está a comarca presidida pelo juiz Sérgio Moro, ela tem, em alguns casos, confirmado as sentenças do juiz, em alguns casos até aumentado a pena definida por ele, mas nós tivemos recentemente um caso que é um tanto quanto emblemático, que foi o João Vacari, ex-tesoureiro do PT, que teve uma condenação superior a 15 anos pelo juiz Sérgio Moro. O primeiro desembargador ampliou essa pena e os outros dois o absolveram com o argumento da falta de provas materiais para para absolvê-lo dessa condenação. Agora, Paula, para a gente encerrar aqui, a condenação do Lula, será que acaba colocando pressão lá na Câmara dos Deputados, que precisa analisar a denúncia contra o Temer? Olha, nós podemos ter várias consequências dessa decisão do juiz Sérgio Moro. Por um lado, o governo federal está comemorando, porque essa condenação do Lula tira um pouco o foco, a atenção sobre o Congresso. Mas nós sabemos também que o Temer, além dessa primeira denúncia, que ela é objeto de discussão hoje no Congresso, existe a possibilidade de serem apresentadas mais 2 denúncias. E a avaliação que começa a preponderar, principalmente nos aliados do Temer, é de que esta primeira denúncia, o Temer deve conseguir passar ileso por ela, mas que é muito difícil ele se manter no poder a partir da segunda e da terceira denúncia. Lembrando que o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele tem articulado também nos bastidores, porque ele tenta se viabilizar como alternativa do Temer. Na substituição, no caso da renúncia ou de impedimento dele agora, mas o Rodrigo Maia está de olho também em 2018, ele quer se viabilizar como um candidato para o próximo pleito. Claro. Paulo, eu agradeço pela sua colaboração com a gente outra vez. Boa noite. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Paula.